A vida, ela não se resume em riquezas apenas, riquezas financeiras, mas ela se resume muito mais em caráter, temor de Deus, temor do Senhor e responsabilidade, né? E hoje nós vamos ver sobre essa busca contínua pela sabedoria. E nós vamos aprender hoje em Provérbios 22 o que nos ensina a voz da sabedoria, tá? Sejam muito bem-vindos e é mais um episódio aqui de Provérbios para que nós estamos sempre buscando essa sabedoria cotidiana nas nossas vidas, para que possamos crescer cada dia mais nos conselhos, no conhecimento do Senhor. Então, o que nos fala o Provérbios 22? Tá? Ele vai falar do valor da reputação, o valor da humildade, fala para a gente sobre princípios de sabedoria, responsabilidade, os ditos, né, dos sábios e disciplina. E todos os provérbios a gente vê alerta contra a indisciplina e a ganância e a preguiça. Então, no 1 ele começa assim, ó, Provérbios 22, a partir do verso 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O caráter, ele vale mais do que qualquer tesouro. Então nós temos que preservar sempre a nossa integridade e o nosso caráter. No verso 2 ele fala assim, o rico e o pobre se encontram e a todos fez o Senhor. Ou seja, com Deus não há distinção de pessoas, né? Então, tanto o rico como o pobre, todos foi feito pelo Senhor. Verso 4, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Essas são as verdadeiras bênçãos, humildade e temor, eles atraem bênçãos verdadeiras e bênçãos duradouras, e não bênçãos momentâneas. Tá? Nós vamos aprender também aqui sobre o princípio da sabedoria e responsabilidade. Que a partir do verso 6 ele coloca assim, ó, instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas nós vemos que a educação fundamentada, né, nos conselhos bíblicos, na palavra do Eterno, ela marca gerações. Nós vemos também que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta, ou seja, a dívida sempre vai escravizar. Por isso nós precisamos sempre ter prudência financeira. Tá? O que é generoso, no verso 9 está dizendo para a gente que o que é generoso será abençoado, porque reparte do seu pão com o pobre. O eterno Deus, ele sempre honra aquele que é generoso, aquele que ajuda ao pobre, que estende a mão aos órfãos e às viúvas. Inclusive em Tiago 1,27 está escrito, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. É isso que o eterno quer de nós. No verso 15 ele diz assim, ó, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Né? Ou seja, a disciplina é uma parte essencial da educação. Nós, adultos, somos disciplinados quando erramos. Temos que pagar o preço, né? Ou seja, de um prejuízo, alguma coisa nós temos que pagar. E quando a gente ensina isso para a criança, ela já vem para a vida adulta, né? Sabendo que ela precisa analisar, ela precisa pensar antes de fazer. Então, tem que tomar cuidado, que a criança está aprendendo. Então, para quem tem filhos, precisa ter esse bom senso e essa noção de como ensinar. E sempre disciplinar. Aí nós vemos aqui... no verso 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Ou seja, olha com quem você anda, porque a sabedoria ela vai exigir atenção e prática. Não é só saber, precisa ser praticada a sabedoria. No verso 19, para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje, sim, a ti. O ensino da sabedoria ela vai ter sempre um propósito, ela nos leva a confiar mais no eterno Deus. Tá? Então, quando mais a gente se achega da sabedoria, a gente vai aprendendo mais e vai conhecendo mais quem é o eterno Deus, quem é o Criador e como é constrangedor o amor dele por nós. No verso 21, nós vamos ver que para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, a fim de responderes palavra de verdade aos que te enviarem. A nossa sabedoria não serve só para nós, ela vai servir para abençoar os outros, né, que também precisam da palavra da verdade. A partir daqui nós vamos ver que também no verso 22, ó, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o eterno Deus, ele protege os vulneráveis. Tá? Ele está sempre estendendo a mão para aqueles que são os mais pobres, os viúvas, os órfãos. Então, nós precisamos ter um coração generoso diante do eterno. Isso precisa ser treinado.
A nossa natureza não é generosa. A nossa natureza não é amor, não é perdão. Mas é treinável porque a gente recebe do Espírito Santo que habita em nós. Então, se a gente, se treinar isso todos os dias, vai ficando comum para a gente. No verso 24, 25, está escrito: não acompanhes o iracundo, para que não aprendas as suas veredas. Aqui está alertando sobre más companhias que corrompem os bons costumes. Então, nós temos que ter muito cuidado com quem olhamos, com quem andamos, na verdade. Todo o tempo devemos olhar com quem estamos andando, que nós vamos aprender com essas pessoas. Sempre. Mesmo que a gente não queira, a gente está do lado, a gente vai estar aprendendo. Verso 26 e 27, eles colocam: não esteja entre os que dão as mãos, entre os que se tornam fiadores de dívidas. Mais uma alerta que nós vemos aqui sobre o endividamento irresponsável. Entendeu? A pessoa que não para e pensa como pagar, como fazer. Então, tem um alerta aqui: não esteja entre eles. Verso 29, viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Ou seja, a excelência, ela abre portas. E sempre vai colocar aquele que é justo, aquele que é reto em destaque. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fizesse ao Senhor. Ou fazer da melhor forma. Porque a gente tende a não fazer só o que dá. Não, faça sempre o melhor. Porque a excelência sempre vai abrir portas. E o justo, aquele que é justo, é íntegro, sempre o Senhor vai lá e coloca ele em destaque. Então, esses são os ensinamentos de Provérbios 22 para nós hoje. Ou seja, a vida não se resume em riqueza, ela resume em caráter, temor do Senhor, em responsabilidade. Um bom nome, educação dos filhos, a disciplina, generosidade, diligência valem mais do que qualquer fortuna. A grande questão que temos que parar e analisar é: o que estamos construindo? Um legado de riquezas passageiras ou de valores eternos? O que estamos deixando para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos? Qual que é o nosso desafio hoje? Nós devemos viver com caráter, educar com disciplina, ser generoso, fugir da injustiça em todo o tempo e trabalhar com excelência. Porque no final, são essas riquezas que vão permanecer. Então, quando o nosso nome é lembrado, será lembrado pelo que nós temos ou pelo que a gente é? Isso é muito interessante. Então, gente, esse é o ensinamento de Provérbios de hoje. Que possamos aplicar cada dia mais esses ensinamentos em nossa vida. Em ser íntegro, ser justo e buscar sempre o temor do Senhor em todas as condições. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.